Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Médiuns dessa noite. Hoje é dia 16 de outubro de 2024, uma quarta-feira, são 20 horas e 4 minutos. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas e estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando do Livro dos Médiuns o capítulo de número 4, Sistemas. Kardec vai tratar aqui de todos os sistemas que apareceram depois que os fenômenos começaram a ocorrer. Ele relata esses sistemas para, no final, dar a razão dele para o trabalho dele, para o que ele realizou como trabalho em relação a esses fenômenos. É muito interessante esse capítulo, um capítulo meio longo, mas que vale a pena conhecer, porque as pessoas elas buscam rapidamente criar teorias a respeito de coisas que elas desconhecem, muitas vezes sem o menor conhecimento, o que é um grande problema, né? Vamos lá, sistemas. O item de número 36, ele diz o seguinte: quando os estranhos fenômenos do Espiritismo começaram a se produzir, ou melhor, quando se renovaram nestes últimos tempos, suscitaram, antes de mais nada, a dúvida sobre a sua realidade e mais ainda sobre a sua causa. Aqui tem uma nota do professor José Herculano Pires que diz o seguinte: as mesmas dúvidas suscitadas pelo Espiritismo repetiram-se um século após o seu advento e, portanto, em nosso tempo, com o reinício das pesquisas científicas dos fenômenos paranormais. O professor José Herculano Pires tinha a ideia de que a parapsicologia era uma ciência e não é. Tá bem? Nós tivemos dois cientistas aqui de São Carlos, professores da Faculdade de São Carlos, que eles provaram isso, né? Eles adotam princípios de outras ciências para os seus estudos, portanto não é uma ciência. O Espiritismo sim, o Espiritismo criou todo um corpo de ciência, né? Mas o professor, em respeito a ele, a gente vai ler essa nota. Ele segue dizendo o seguinte, e ele coloca entre parênteses, na verdade, fenômenos espíritas, pela parapsicologia. E o desenvolvimento dessa nova ciência renova, aos nossos olhos, as mesmas disparidades de opinião que caracterizaram o aparecimento do Espiritismo. Realmente é disso que Kardec está tratando neste capítulo. Essas disparidades. Um queria explicar a sua maneira, cada um queria explicar isto à sua maneira, não é? Kardec não explicou a maneira dele. Kardec foi tratar de saber quais eram as leis que regiam os fenômenos para dar uma explicação científica deles, o que é completamente diferente, né? Ele segue: quando foram averiguados por testemunhos irrecusáveis e através de experiências que todos puderam fazer, aconteceu que cada qual os interpretou ao seu modo, de acordo com as ideias pessoais, suas crenças e seus preconceitos, o que é um grande erro, né? Interpretação totalmente dúbia. Ninguém pode interpretar uma coisa segundo as suas próprias ideias, né? Nem segundo as suas crenças, e nem segundo os seus preconceitos, muito menos segundo os seus preconceitos, né? Quem quer realmente conhecer um assunto deve inteirar-se desse assunto sem nenhum preconceito, sem ideias preconcebidas. Aí ele vai conseguir realmente se inteirar a respeito daquele assunto. Caso contrário, ele vai repetir coisas, vai virar papagaio de pirata, vai ficar continuando repetindo coisas que ele ouve e que acha muito bonito, né? Acha bonito, repete. O que é uma irresponsabilidade, na minha opinião. Daí o aparecimento dos numerosos sistemas, que uma observação mais atenta deveria reduzir ao seu justo valor, que é o que Kardec fez. Os adversários do Espiritismo logo viram nessas divergências de opinião um argumento contrário, dizendo que os próprios espíritas não concordavam entre si. Era uma razão bem precária, pois os primeiros passos de todas as ciências em desenvolvimento são necessariamente incertos, até que o tempo permita a reunião e a coordenação dos fatos que possam fixar-lhe a orientação. À medida que os fatos se completam e são melhor observados,
as ideias prematuras se desfazem e a unidade de opinião se estabelece. Quando não sobre os detalhes, pelo menos sobre os pontos fundamentais. Foi o que aconteceu com o Espiritismo, que não podia escapar a essa lei comum, e que deveria mesmo, por sua natureza, prestar-se ainda mais à diversidade de opiniões. Uma coisa considerada pela maioria das pessoas como subjetiva, não podia dar outro resultado, não é? Já as ciências objetivas são sujeitas a esse tipo de situação, imagina a subjetiva. Não é? Podemos dizer, aliás, que nesse sentido o avanço foi mais rápido que os das ciências mais antigas, como a medicina, por exemplo, que ainda continua a dividir os maiores sábios. Para seguir a ordem progressiva de ideias de maneira metódica, convém colocar em primeiro lugar os chamados sistemas negativos dos adversários do Espiritismo. Refutamos essas objeções na introdução e na conclusão de O Livro dos Espíritos, bem como na pequena obra intitulada O que é o Espiritismo. Seria inútil voltar ao assunto e nos limitaremos a lembrar em 2 palavras os motivos em que eles se apoiam. Os fenômenos espíritas são de 2 espécies, os de efeitos físicos e os de efeitos inteligentes. Isso para efeito didático, viu? Também para efeito didático, porque de qualquer maneira os efeitos físicos, os fenômenos de efeitos físicos dependem de um médium. Também sempre está, todos os fenômenos espíritas estão sempre na dependência de um médium. Vocês viram, foi no nosso encontro de estudos da semana passada, se não me falha a memória, um companheiro que entrou no final dos nossos estudos indicou a Sônia Rinaldi para que nós estudássemos os livros da Sônia Rinaldi. Aquilo é o cruzamento da máquina de escrever com o jacaré. Tem nada a ver com doutrina espírita, absolutamente nada. Não existe fenômeno de efeitos físicos através de qualquer tipo de outra coisa. Né? Ela relata que você pode encontrar mensagens de espíritos num disco, em ondas de rádio, né? Em objetos de uma maneira geral. O que é um grande absurdo, não tem nada a ver com doutrina espírita e nada a ver com um estudo sério. Né? Quem vai atrás de Sônia Rinaldi não conhece doutrina espírita. Eu não quis refutar o rapaz, falar nada a respeito, porque não tinha necessidade nenhuma de criar uma polêmica naquele momento. Eu reservei um momento posterior para relatar para vocês que realmente não tem nada a ver com doutrina espírita. Sempre, em qualquer circunstância, para qualquer efeito de fenômeno espírita, é necessário a presença ou mesmo a ausência de um médium. No caso de um efeito físico, o médium não precisa estar no ambiente, ele pode estar nos arredores. Por exemplo, fenômeno físico dentro da sua casa. O médium pode estar na casa do vizinho, da frente, do lado, da esquerda, da direita, dos fundos, mas tem que haver um médium ao redor do fenômeno, ou próximo do fenômeno. Tem que haver. Sem isso, não, os espíritos não arrecadam, amealham os fluidos necessários para a promoção desse fenômeno. Quem doa esses fluidos é o médium de efeito físico. Então, para efeito didático, ele faz esta diferença entre o fenômeno de efeito físico e o chamado fenômeno inteligente. Não admitindo a existência dos espíritos, por não admitirem nada além da matéria, compreende-se que eles neguem os efeitos inteligentes. Quanto aos efeitos físicos, eles os comentam à sua maneira e seus argumentos podem ser resumidos nos 4 sistemas seguintes. Sistema do charlatanismo. Muitos dos antagonistas atribuem esses efeitos à esperteza, pela razão de alguns terem sido imitados. Essa suposição transformaria todos os espíritas em mistificados, em enganados.
e todos os médios e mistificadores, enganadores, sem consideração pela posição ou caráter, o saber e a honorabilidade das pessoas. Não se pode colocar todo mundo no mesmo barco. Existe malandro? Existe, como existe em qualquer lugar. Aonde existe um ser humano, nós temos problema. Onde existem dois, nós temos conflito. Isso é característica da natureza humana. Não é? Sempre existem aqueles que querem tirar proveito de alguma forma de alguma coisa. Não só da doutrina espírita. De qualquer circunstância. O sujeito vê uma oportunidade de ganhar dinheiro ali, ou de se projetar, né, de ganhar prestígio de alguma forma, ou de se expor. Né? Hoje, principalmente na mídia, né, você vê cada baboseira que os caras publicam como doutrina espírita por aí, que é uma enormidade. Um mínimo de conhecimento sobre doutrina espírita desmascara os caras. Né? Mas nós sempre temos aqueles que por vaidade, por orgulho, ou por qualquer outra paixão humana, colocam aí na mídia o que eles acham, e sempre tem aqueles que seguem, sempre tem aqueles que... Né? Sempre tem um ser humano que vai atrás desse tipo de coisa. Cada um tem o seu livre-arbítrio e cada um tem o direito legítimo de pensar ou seguir aquilo que ele acha que é natural, normal, para ele está bom. Né? Diferentemente daquele que é um pouco mais responsável ou que gosta de coisas sérias e que vai atrás de coisas sérias. Pois não, Alexandre? É por isso que nós vemos e ouvimos, né, Luiz? Vou repetir a palavra que você usou, tanta babuzeira ocorrendo nas casas espíritas sob o pretexto de espiritismo, de estarem ligados à doutrina espírita, sempre respeitando, mesmo que a gente considere babuzeira para dentro da doutrina, respeitando as atividades dessas pessoas em relação ao que elas se propõem. Me faltou agora o que eles fazem, inclusive, como é que chama aquilo? Bom, daqui a pouco eu me lembro. Mas, enfim, várias e várias coisas que eles fazem, que as pessoas fazem nos centros espíritas, dizendo que é espiritismo, né? Então é um festival de babuzeira, realmente, e que as pessoas, elas, infelizmente, por não lerem, por não conhecerem, por não estudar já é algo até um pouco além, mas por sequer lerem Kardec, não sabem o que estão dizendo, não sabem o que estão fazendo, né? Como qualquer outro ser humano, o espírita também me engana que eu gosto. O ser humano é um pouco assim, né? Bom, muitas vezes gosta de ser enganado, aceita fantasia, aceita novidades que são inseridas dentro da doutrina espírita. Sim, a apometria é um sistema que prevê o tratamento do perispírito. Né? Trata-se o perispírito separado do corpo tal, e se cuida do perispírito. Então, se lesse um pouco de Kardec, se estudasse um pouco daquilo que ensinam os espíritos superiores, veriam que não há espírito doente. Doente é sempre o corpo. O corpo é doente, nunca o espírito. Né? E o perispírito, ele não acumula nada, ele não pode ser tratado. O perispírito não acumula nada. Ele não guarda em si nenhum tipo de memória ou de consequência daquilo que se faz com o corpo. Né? Isso é um absurdo. Sabe? Apenas falta de conhecimento. Apenas isso, não é outra coisa. Eu sempre me lembro daquele Jorge Velho, uma coisa assim. Era um bandeirante que ele carregava pinga, aguardente no bolso, numa garrafinha, né? Como é que era chamado? De caramuru, se eu não me engano. Se eu não me engano era isso. Carregava uma garrafinha de pinga e ele queria saber onde que estava o ouro lá. Que os índios usavam ouro ou pedra preciosa, uma coisa assim. Ele tira a garrafinha de pinga, põe numa vasilhazinha e bota fogo. Fala, tá vendo? Ó, se vocês não me derem aquilo que eu quero, eu vou botar fogo no rio. Vocês vão morrer tudo de sede. E os índios entregaram, literalmente entregaram o ouro para o bandido. Né? Então, por mera falta de conhecimento, se eles conhecessem o álcool, jamais eles iriam cair. Como é que é? Anhanguera, parece uma coisa assim. É isso mesmo, você tem razão, Celso, obrigado pela ajuda. Quer dizer, por pura falta de conhecimento, né?
Mera falta de conhecimento. E isto não é diferente com a doutrina dos espíritos, que é uma ciência. Não é? É uma ciência e precisa ser conhecida com a profundidade, com a seriedade necessária. Sem isso, sem um estudo prolongado, paciente, sem um estudo dedicado, jamais você vai conhecer isso. Jamais. Quantas vezes eu ouvi gente ligado à ciência, mais especificamente, ele era um dentista de renome aqui na cidade de Jaú, disse assim, não precisa estudar. Veja você, um cara ligado à ciência. Como é que pode um sujeito que estuda durante 30 anos para ser dentista, dizer assim que não precisa estudar a ciência, uma outra ciência? É um absurdo, uma coisa, sabe? Isso faz parte do modo da pessoa ver e sentir as coisas. Não é pelo fato da pessoa ter um diploma, não é, de uma universidade, um conhecimento superior a respeito das coisas materiais, que ele pensa com lógica, com racionalidade. Lógica e racionalidade, às vezes, você encontra nas pessoas mais simples, mais humildes, sem conhecimento técnico de coisa nenhuma. Não é? Então, é preciso nós nos atentarmos para isso. Sempre vão haver os embusteiros. E os existem mais entre os desencarnados que entre os encarnados. A FEB caiu numa armadilha grave, criada pelos desencarnados para tornar a Federação Espírita Brasileira aquilo que ela é hoje. Lembre-se sempre disso. Ninguém está atacando ninguém, pessoas. Estamos falando sobre a instituição. Tem uma história por trás disso, contada por um febiano. Sujeito lá de dentro, que conta, numa apostila chamada História do Espiritismo, ele conta como a coisa sucedeu lá dentro da FEB, no começo, lá no início da fundação da FEB. Então, os espíritos armam essas armadilhas, nós precisamos estar atentos. Né? E as armadilhas deles são muito mais graves que as armadas pelos encarnados, porque dos encarnados nós conseguimos muitas vezes nos defender. Um pouco de astúcia, um pouco de malícia, você consegue se defender. Mas muitas vezes desencarnado você não está vendo. O cara começa a sugerir uma coisa hoje, uma coisa amanhã, uma coisa depois, você vai criando a armadilha. Não é? E muitas vezes as pessoas acabam caindo em armadilhas sérias, armadilhas graves, não é? Que vai muitas vezes exigir uma nova encarnação, ou então um trabalho muito intenso da pessoa para poder se livrar das coisas equivocadas que ela fez. E nós não temos o direito de pregar a inverdade em nome da doutrina espírita. Não temos esse direito. Quando você fala de doutrina espírita, você tem que ter um conhecimento sobre doutrina espírita. Se você quiser falar sobre apometria, florais de Bach, cristalterapia, cromoterapia, seja lá o que for, você tem esse direito, é legítimo. Né? Mas não chame isso de doutrina espírita, só isso. Tenha conhecimento de doutrina espírita para falar de doutrina espírita. Não é? Mas vamos lá. Vamos seguir aqui a coisa. Se ela merecesse resposta, diríamos que alguns fenômenos da física são também imitados pelos prestidigitadores, o que nada prova contra a verdadeira ciência. Há pessoas, aliás, cujo caráter afasta toda suspeita de fraude, e seria preciso não se ter educação nem urbanidade para atrever-se a dizer-lhes que são cúmplices de charlatanice. Num salão bastante respeitável, um senhor que se dizia muito educado permitiu-se fazer uma observação dessa e a dona da casa lhe disse, abre aspas, Senhor, desde que não está satisfeito, o dinheiro lhe será devolvido na porta, fecha aspas, e com um gesto lhe indicou o melhor que tinha a fazer. Devemos concluir disso que nunca houve abusos? Seria necessário admitir que os homens são perfeitos. Abusa-se de tudo, mesmo das coisas mais santas. Por que não se abusaria do espiritismo? Mas o mau emprego que se pode fazer de uma coisa não deve levar-nos a pré-julgá-la. Podemos considerar a boa-fé dos outros pelos motivos de suas ações. Onde não há especulação, não há razão para o charlatanismo.
Se vocês quiserem saber aquilo que acontece nas instituições religiosas por aí, assistam lá na Netflix. E família Borgia, os Borgias, uma coisa assim. Era um Papa ligado. Era um Papa. Né? Ele chamava Borgia e a família dele comandava a igreja naquela época. Assistam. Os Borgias. Netflix. Extraordinário para você saber o que é essa instituição chamada Igreja Católica. Então se abusa de tudo, em nome do prestígio social, do prestígio financeiro, prestígio político e etc. Né? E com o espiritismo não seria diferente. Sistema da loucura. Alguns, por condescendência, querem afastar a suspeita de fraude e pretendem que os que não enganam são enganados por si mesmos, o que equivale a chamá-los de imbecis. Quando os incrédulos são menos maneirosos, dizem simplesmente que se trata de loucura, atribuindo-se sem cerimônias o privilégio do bom senso. É esse o grande argumento dos que não têm melhores razões a apresentar. Aliás, essa forma de crítica se tornou ridícula pela própria leviandade e não merece que se perca tempo em refutá-la. Por sinal, que os espíritas pouco se importam com ela, seguem corajosamente o seu caminho, consolando-se ao pensar que tem por companheiro de infortúnio muita gente de mérito incontestável. É necessário convir com efeito que essa loucura, se trata de loucura, revela uma estranha característica, a de atingir de preferência a classe mais esclarecida, na qual o Espiritismo conta até o momento com a maioria absoluta de adeptos. Se nesse número se encontram alguns excêntricos, eles não depõem mais contra a doutrina do que os fanáticos contra a religião, do que os melomaníacos contra a música, ou do que os maníacos calculadores contra a matemática. Todas as ideias têm os seus fanáticos, e seria necessário ser muito obtuso para confundir o exagero de uma ideia com a própria ideia. Para mais amplas explicações a respeito, enviamos o leitor à nossa brochura O que é o Espiritismo, ou ao Livro dos Espíritos, parágrafo 15 da introdução. Sistema da alucinação. Outra opinião menos ofensiva, porque tem um leve disfarce científico, consiste em atribuir os fenômenos a uma ilusão de sentidos, dos sentidos. Assim, o observador seria de muito boa fé, mas creria ver o que não vê. Quando vê uma mesa levantar-se e permanecer no ar sem qualquer apoio, a mesa nem se moveu. Ele a vê no espaço por uma ilusão ou por um efeito de refração, como o que nos faz ver um astro ou um objeto na água, deslocado de sua verdadeira posição. A rigor, isso seria possível, mas os que testemunharam esse fenômeno constataram a suspensão passando por baixo da mesa, que seria difícil se ela não houvesse sido levantada. Além disso, ela é elevada tantas vezes que acaba por quebrar-se ao cair. Seria isso também uma ilusão de ótica? Uma causa fisiológica bem conhecida pode fazer, sem dúvida, que se veja rodar uma coisa que nem se mexeu, ou que nos sintamos rodar quando estamos imóveis. Mas, quando várias pessoas que estão ao redor de uma mesa são arrastadas por um movimento tão rápido que é difícil segui-la, e algumas são até mesmo derrubadas, teria acaso sofrido vertigens como o ébrio
que vê a causa passar-lhe pela frente? Aqui tem um rodapé de número 2, uma nota do tradutor, e logo em seguida uma nota de Kardec, que é de número 3, que vem logo em seguida. A nota do número 2 diz o seguinte: contra Simone de Beauvoir, em A Força da Idade, uma experiência de tipologia com Jean-Paul Sartre, em que ela fez a mesa bater à vontade, iludindo a todos, inclusive o próprio filósofo. Como se vê, por essa brincadeira entre filósofos ateus e céticos, a posição da inteligência francesa ainda não mudou a respeito do assunto. É pena que, em vez de brincar, não tenham feito uma experiência séria. Jean-Paul Sartre era um ateu de carteirinha, né? É um à toa, na minha opinião. Eu li alguma coisa dele, não serve de base para coisa nenhuma. Sistema dos músculos estalantes. Bom, esse aqui realmente, esse é o cruzamento da máquina de escrever com o jacaré, né? Como é que o cara consegue criar uma teoria como essa? Eu estou para entender, mas existe louco para tudo, né? Se assim fosse no que toca à visão, não seria diferente para o ouvido. Mas quando os golpes são ouvidos por toda uma assembleia, não se pode razoavelmente atribuí-los à ilusão. Afastamos, bem entendido, qualquer ideia de fraude, considerando uma observação atenta em que se tenha constatado que não havia nenhuma causa fortuita ou material. É verdade que um sábio médico deu ao caso uma explicação decisiva, segundo pensava. Abre aspas. A causa, disse ele, está nas contrações voluntárias ou involuntárias do tendão muscular do pequeno perônio. Fecha aspas. Aqui tem uma nota de Kardec agora que diz o seguinte: médico Jobert de Lamballe. Para sermos justos, devemos dizer que essa descoberta se deve ao Sr. Schiff. O Sr. Jobert apenas desenvolveu as suas consequências perante a Academia de Medicina para dar o golpe decisivo nos espíritos batedores. Todos os detalhes podem ser encontrados na Revista Espírita de junho de 1859. Leiam lá, é uma matéria muito interessante a esse respeito, vale a pena. Junho de 59, 1859, Revista Espírita. Ele segue, e entra nas mais completas minúcias anatômicas para demonstrar o mecanismo desta produção de estalos, que pode imitar o tambor e mesmo executar áreas ritmadas. Chega assim à conclusão de que os que ouvem os golpes numa mesa são vítimas de uma mistificação ou de uma ilusão. O fato nada apresenta de novo. Infelizmente, para o autor dessa pretensa descoberta, sua teoria não pode explicar todos os casos. Digamos primeiramente que os dotados da estranha faculdade de fazer estalar à vontade o músculo do pequeno perônio, ou outro qualquer, e tocar áreas musicais por esse meio são criaturas excepcionais, enquanto a de fazer estalar a mesa é muito comum, e os que a possuem só muito raramente podem possuir aquela. Em segundo lugar, o sábio doutor esquece-se de explicar como podem esses estalos musculares de uma pessoa imóvel e distanciada da mesa produzir na mesa, vibrações sensíveis ao tato. Como esses estalos podem repercutir à vontade dos assistentes em lugares diversos da mesa, em outros móveis, na parede, no forro e etc. E como, enfim, a ação desse músculo pode estender-se a uma mesa que não se toca e fazê-la mover-se sozinha? Essa explicação, aliás, se realmente explicasse alguma coisa, só poderia infirmar o fenômeno dos golpes, não podendo referir-se aos demais modos de comunicação. Concluímos, pois, que o seu autor julgou, sem ter visto
ou sem ter visto tudo de maneira suficiente. É sempre lamentável que os homens de ciência se apressem a dar, sobre o que não conhecem, explicações que os fatos podem desmentir. O seu próprio saber deveria torná-los tanto mais ponderados em seus julgamentos, quanto mais esse saber lhe amplia os limites do desconhecido. Eu estou seguindo sem perguntar para vocês se há alguma dúvida, mas se houver alguma dúvida, por gentileza. Oi, Diniz, boa noite. O Diniz está lá no YouTube. Depois me fala como é que está aí, Diniz, o som. A imagem eu acredito que seja boa, mas me diz como é que está o som aí, por favor. Leia Marlene Ramon está conosco, e a Marlene também. Que boa, Marlene, você chegou um pouco atrasada hoje, mas chegou, não é? Obrigado, Leia, obrigado, Marlene, por estarem conosco. É um prazer tê-las conosco. Sistema das causas físicas. Saímos daqui dos sistemas de negação absoluta. Saímos daqui dos sistemas de negação absoluta. Averiguada a realidade dos fenômenos, os primeiros pensamentos que naturalmente ocorreu ao espírito dos que ouviram foi o de atribuir os movimentos ao magnetismo, à eletricidade ou à ação de um fluido qualquer, em uma palavra, a uma causa exclusivamente física, material. Essa opinião nada tinha de irracional e prevaleceria se o fenômeno se limitasse aos efeitos puramente mecânicos. Uma circunstância parecia mesmo corroborá-la. Era, em alguns casos, o aumento da potência na razão do número de pessoas presentes, pois cada uma delas poderia ser considerada como elemento de uma pilha elétrica humana, o que caracteriza uma teoria verdadeira, já o dissemos, é a possibilidade de explicar todos os fatos. Se um único fato a contraditar, é porque ela é falsa, incompleta ou demasiado arbitrária. Foi o que não tardou a acontecer no caso. Os movimentos e os golpes revelaram inteligência, pois obedeciam a uma vontade e respondiam ao pensamento. Deviam, pois, ter uma causa inteligente. Dedução lógica. Uma ação inteligente, causa inteligente. Consequência inteligente, causa inteligente. Uma dedução lógica, é apenas uma questão de lógica, né? Não poderia até não atribuir a espíritos isso, mas alguma causa inteligente há. Né? E desde que o efeito cessava de ser apenas físico, a causa por isso mesmo devia ser outra. Assim, o sistema de ação exclusiva de um agente material foi abandonado e só se renova entre os que julgam a priori, sem nada ter visto. O ponto capital, portanto, é a constatação da ação inteligente, e é por ele que se pode convencer quem quiser se dar o trabalho da observação. E aí que está o problema, né? A maioria não quer se dar trabalho nenhum. Simplesmente arbitra contra aquilo, cria um sisteminha e nega. Né? Não quer ter trabalho. Que dá trabalho mesmo. Né? Ser espírita dá trabalho sobre todos os aspectos. Dá trabalho para estudar e dá trabalho para viver. Cria responsabilidade. Por isso que a maioria não adota, ou uma boa parte não adota. Sistema do reflexo. Reconhecida a ação inteligente, resta saber qual seria a fonte dessa inteligência. Pensou-se que poderia ser a do médium ou dos assistentes, que se refletiria como a luz ou as ondas sonoras. Isso era possível e somente a experiência poderia dar a última palavra a respeito. Mas notemos, desde logo, que esse sistema se afasta completamente das ideias puramente materialistas. Para a inteligência dos assistentes poder produzir-se de maneira indireta, seria necessário admitir a existência no homem de um princípio independente do organismo. Aqui tem um rodapé de número 4, que é uma nota do professor
José Herculano Pires, que diz o seguinte: Ernesto Bozano defenderia mais tarde em tese que, esta tese em Animismo e Espiritismo é o nome de um livro, tem à disposição na internet gratuitamente, viu? Num sentido mais amplo. Ernesto Bozano defendeu essa tese. São pessoas, eram pesquisadores que iam em busca da veracidade do fenômeno. Eu já falei aqui que Kardec fez exatamente, não o oposto, mas usou um caminho completamente diferente. Ele não tratou de ir atrás da veracidade dos fenômenos. Ele tratou de definir as leis que regiam esses fenômenos, que é muito mais importante que o fenômeno em si. Não é? Se o pensamento manifestado fosse sempre o dos assistentes, a teoria da reflexão estaria confirmada. Mas o fenômeno, mesmo assim reproduzido, não seria do mais alto interesse? O pensamento a repercutir num corpo inerte e a se traduzir por movimento e ruído não seria admirável? Não haveria nisso o que excitar a curiosidade dos sábios? Por que, pois, eles desprezaram esse fato, eles que se esgotam na procura de uma fibra nervosa? Somente a experiência, dissemos, poderia dar a última palavra sobre essa teoria, e essa experiência a deu coordenando-a, porque ela demonstra a cada instante e pelos fatos mais positivos que o pensamento manifestado pode ser não só estranho aos assistentes, mas quase sempre inteiramente contrário ao deles, que contradiz todas as ideias pré-concebidas e desfaz todas as previsões. De fato, quando eu penso branco e me respondem preto, não posso acreditar que a resposta seja minha. Alguns se apoiam em casos de identidade entre o pensamento manifestado e o dos assistentes. Mas que é que isso prova? Senão que os assistentes podem pensar com a inteligência comunicante? Não se pode exigir que estejam sempre em oposição. Quando é uma conversação, o interlocutor emite um pensamento semelhante ao vosso, direis por isso que ele tirou de vós? Bastam alguns exemplos contrários e bem constatados para provar que essa teoria não pode ser decisiva. O problema dessas teorias, é que elas não explicam tudo. Explicam parcialmente, mas não explicam tudo. Por isso que Kardec não se ateve a isso. Porque a lei explica tudo. A lei explica integralmente um fenômeno, uma ação, a ação de algum espírito, etc. Mas o fenômeno em si, ele pode ser explicado por diversas teorias, né? Mas a teoria não explica tudo. Esse é o grande problema daqueles que tentaram provar que os fenômenos eram reais. Sempre eram contestados, como foi o William Crookes, que nós citamos no nosso estudo passado. Como, aliás, explicar pelo reflexo do pensamento a escrita feita por pessoas que não sabem escrever? As respostas do mais elevado alcance filosófico, obtidas através de pessoas iletradas, e aquelas dadas a perguntas mentais ou formuladas numa língua desconhecida ao médium, aí matou a pau, né? Aí não tem como. Você faz pelo pensamento a pergunta. Uma vez o Espírito falou isso para mim. Eu estava conversando, o Frei Antônio Santana Galvão disse para mim assim: obrigado pelas preces que você tem feito por mim. Como é que pode? Como é que ele podia saber que eu fazia prece por ele? Eu fazia mesmo. Eu descia, pedia a Deus que o abençoasse, que ele continuasse o trabalho dele, né, bastante conhecido entre nós aqui na nossa região, né, e no Brasil inteiro. Então, como é que o Espírito pode saber no pensamento seu? Se isso não for verdadeiro. Não tem como, ninguém adivinha, ninguém lê pensamento. Aliás, tem certos espíritos aí que se trabalham nisso, diz que leem pensamento e tal.
centros espíritas. E mil outros fatos que não podem deixar dúvida quanto à independência da inteligência manifestante. A opinião contrária só pode resultar de uma deficiência de observação. Se a presença de uma inteligência estranha é moralmente provocada pela natureza das respostas, materialmente é pelo fenômeno da escrita direta, ou seja, da escrita feita espontaneamente, sem caneta nem lápis, sem contato e apesar de todas as precauções tomadas para evitar qualquer ardil. Sabe o que é uma escrita indireta? Você pega um papel, todo mundo observa aquele papel, está em branco, dobra-se aquele papel, coloca dentro do envelope, sela-se o envelope, coloca-se em uma gaveta com chave, tranca-se a gaveta e pede para o espírito escrever uma mensagem lá dentro. Aí quando o sujeito vai lá e abre, está lá a mensagem escrita. Expliquem esse fenômeno àqueles que querem contradizer o fenômeno espírita, o fenômeno dos espíritos. Não é? É disso que Kardec está falando. Então, as teorias explicam tudo, parcialmente, mas não tudo. Né? O caráter inteligente do fenômeno não poderia ser posto em dúvida. Logo, há mais do que uma simples ação fluídica. Além disso, a espontaneidade do pensamento manifestado, independente de toda a expectativa e de qualquer questão formulada, não permite que se possa tomá-lo como um reflexo do que pensam os assistentes. O sistema do reflexo é muito desagradável em alguns casos, quando, por exemplo, numa reunião de pessoas sérias, ocorre uma comunicação de revoltante grosseria. Atribuí-la a um dos assistentes seria cometer uma grave indelicadeza, e é provável que todos se apressassem em repudiá-la. Está lá e pede para a gente ver o Livro dos Espíritos, parágrafo 16º da introdução. Sistema da alma coletiva. É uma variante da precedente, ou seja, do sistema do reflexo. Segundo esse sistema, somente a alma do médium se manifesta, mas identificando-se como a de muitas outras pessoas presentes ou ausentes, para formar um todo coletivo que reuniria as aptidões, a inteligência e os conhecimentos de cada uma delas. Embora a brochura que expõe essa teoria se intitule A Luz, aqui tem um rodapé, deixa eu ver aqui se é de Kardec essa nota, não, é uma nota, deve ser de Kardec, porque não está assinada aqui, acredito que seja de Kardec. Um rodapé de número 5, que diz o seguinte: comunhão, à luz do fenômeno do espírito, mesas falantes, sonâmbulos, médiuns, milagres, magnetismo espiritual, poder da prática da fé, por hematipse, uma alma coletiva escrevendo por intermédio de uma prancheta. Esse livro foi editado em Bruxelas, 1858, edição do Devourier, deve ser isso. Então, alguém lançou um livro lá querendo dar suporte a esse tipo de teoria. Parece-nos de um estilo bastante obscuro. Confessamos haver compreendido pouco do que vimos e só a citamos para registrá-la. Trata-se, aliás, de uma opinião individual, como tantas outras, e que fez poucos adeptos. Hematipse é o nome usado pelo autor para designar o ser coletivo que representa. Ele toma por epígrafe: nada há oculto que não venha a ser revelado. Essa proposição é evidentemente falsa, pois há uma infinidade de coisas que o homem não pode e não deve saber. Bem presunçoso seria o que pretendesse penetrar todos os segredos de Deus. Aliás, nós não temos inteligência para isso, né? Quando a Kardec faz no Livro dos Espíritos, pergunta para os espíritos quanto o homem está distante de Deus, eles dizem: olha, quase tanto quanto o cachorro
está distante do homem. Então eu fico imaginando, né, a gente balançando o rabinho, que nem um cachorro faz com a gente, não entende o que a gente está falando, balança o rabinho e aceita aquilo que a gente está falando. É mais ou menos isso, é mais ou menos esse é o grau da nossa compreensão em relação a Deus. Né? Estamos muito distantes em inteligência ainda para entender este ser. Se é que é um ser, uma força, sei lá o que se pode atribuir, porque Deus é um nome genérico, né? É um nome paraguaio, né? Que se dá para tudo, né? Deus de todas as coisas, mas acho que Deus deveria ser considerado, nós devíamos chamá-lo de o causador, e não de Deus, né? A sua inteligência causa todas as coisas. Muito bem. Item de número 45, o sistema sonambúlico. Esse sistema teve mais partidários, mas ainda agora conta com alguns. Como precedente, admite que todas as comunicações inteligentes procedem da alma ou espírito do médium. Mas, para explicar como o médium pode tratar de assuntos que estão fora do seu conhecimento, em vez de considerá-lo dotado de uma alma coletiva, atribui essa aptidão a uma superexcitação momentânea de suas faculdades mentais. O cara fica superexcitado e tal, e capta a ideia de tudo quanto é lugar. Eu invento de tudo mesmo. E não é mais fácil admitir o espírito? Não é mais fácil admitir a sobrevivência da alma? É muito mais fácil, cara, mais simples. Resume tudo numa coisa só. Fica fácil de entender, é lógico. Mas não, ficam inventando coisa. Não, isso é próprio do homem mesmo, né? Superexcitação momentânea de suas faculdades mentais. É uma espécie de estado sonambúlico ou estático, que exalta e desenvolve a sua inteligência, que o cara ganha uma capacidade de inteligência excepcional. Não se pode negar, em certos casos, a influência dessa causa, mas é suficiente haver presenciado como opera a maioria dos médiuns para compreender que ela não pode resolver todos os casos. O problema com Kardec era o seguinte: ele presenciou pessoalmente, anotou, leu, classificou cada uma das experiências que ele participou, e foram milhares de experiências. Então, ele não faz aqui um arrazoado, uma defesa a respeito da doutrina espírita, simplesmente porque ele acredita na doutrina do espírito, não. Mas foi porque ele pesquisou. Não é? E quando o sujeito pesquisa, não há como ele negar, mesmo que ele queira. Não há como ele negar. Ele presenciou o fato. Não é? O problema de presenciar esses fatos e adquirir experiência a respeito deles é que exige muita dedicação, muita paciência da pessoa que está fazendo a pesquisa. Né? E encontrou em Kardec o cara certo, porque ele teve a paciência necessária, além de ser um pedagogo, um professor. Não é? O professor tem essa tendência natural, não é? Para adquirir conhecimento, para passar esse conhecimento adiante, o que é uma virtude para poucos, né? Cada um passa por determinadas experiências durante as suas encarnações, mas essa virtude de passar o conhecimento, de ter didática, é para alguns, não é para todos, né? Tanto que às vezes a pessoa sabe muito, mas não tem didática para passar o conhecimento. E Kardec tinha isso era um tesouro que ele tinha natural, provavelmente de muitas encarnações, né? Conhecimento de muitas encarnações. Não se pode negar em certos casos a influência dessa causa, mas é suficiente para haver presenciado como opera a maioria dos médiuns para compreender que ela não pode resolver todos os casos, constituindo, pois, a exceção e não a regra. Poderia ser assim se o médium tivesse sempre o ar inspirado ou estático, porque existe o médium estático, não é? Existe, nós vamos estudá-lo. A aparência que ele poderia, aliás, simular perfeitamente se quisesse representar uma comédia. Mas como crer na inspiração quando o médium escreve como uma máquina
sem a menor consciência do que obtém, sem a menor emoção, sem se preocupar com o que faz, inteiramente distraído, rindo, atribuindo a assuntos diversos? Olha, o Chico era tão bom médium, um médium tão excepcional, que ele escrevia com a mão direita, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, e ao mesmo tempo com a outra mão nos dois sentidos. Como negar um fato como esse? Patente! Não tem como. Quem consegue fazer isso? Se não for induzido, se não for conduzido, a mão do médium não for conduzida por um desencarnado. Imagine você se escrevendo ao mesmo tempo, com as duas mãos, nos dois sentidos. E houve fatos do Chico em que ele escreveu e nem ele conseguia ler. Aí descobriram que colocando na frente do espelho a gente conseguia ler o que estava escrito. Patente, coisa patente, não dá para negar. Não é? A gente pode negar uma coisa, criar sistemas de ideias, né, sistemas de pensamento, do jeito que você quer, mas tem coisa que é tão evidente, é tão claro, que não dá para negar. Né? Mas como crer na inspiração quando o médium escreve com uma máquina sem a menor consciência do que obtém? Há médiuns assim mesmo, que não tem consciência nenhuma. A mamãe dava passividade ao Frei Antônio de Santana Galvão e a outros espíritos e perguntava para a gente o que eles tinham falado. Eu não tinha a menor consciência do que tinha acontecido. A menor consciência. E há médiuns psicógrafos que é a mesma coisa. Psicografam as coisas e não têm lembrança daquilo que escreveram. Não é? Sem a menor emoção, sem se preocupar com o que faz, inteiramente distraído, rindo e tratando de assuntos diversos, falando de outras coisas. Né? Concebe-se a excitação das ideias, mas não se compreende que ela faça escrever àquele que não sabe escrever, e ainda menos quando as comunicações são transmitidas por pancadas ou com a ajuda de uma prancheta ou de uma cesta. O sujeito pegava uma cesta e colocava, adaptava um lápis, uma cesta de bico, uma cesta com bico assim, né? Adaptava um lápis aqui na cesta, e essa cesta, eles impunham a mão, o médium impunha a mão na beirada da cesta, e essa cesta escrevia, o lápis escrevia. Como é que você coordena? Às vezes a gente não coordena nem a mão quando está escrevendo diretamente com o lápis. Como coordenar a cesta? Para que ela escreva aquilo que você deseja que ela escreva, não o que ela está escrevendo. Né? Então, são fatos patentes. Né? Veremos no curso desta obra o que se deve atribuir à influência das ideias do médium. Mas os casos em que a inteligência estranha se revela por sinais incontestáveis são tão numerosos e evidentes que não podem deixar dúvidas a respeito. O erro da maior parte dos sistemas surgidos na origem do Espiritismo é tirar conclusões gerais de alguns fatos isolados. Aqui tem o rodapé de número 6, que é do professor José Herculano Pires, que diz o seguinte: o sistema da excitação das ideias é hoje renovado pela hipótese igualmente falsa do inconsciente excitado, que pseudos parapsicólogos procuram difundir contra as manifestações espíritas. Como se vê, os meios e as armas de combate ao espiritismo continuam o mesmo, apenas com algumas adaptações às novas condições culturais. Mas, em compensação, as respostas já estão praticamente dadas nas obras de Kardec. O espírita que as estuda com atenção refutará facilmente essas repetições de velhos sistemas superados. Vamos marcar aqui o item de número 46, sistema pessimista, para nós retomarmos na próxima quarta-feira. Ele é um pouco extenso, eu ia ler, mas ele é um pouco extenso. Aí leva aí uma página e meia para... Vamos estudar com mais calma, né? Então, item de número 46, sistema pessimista, para a próxima quarta-feira. Alguma pergunta, alguma dúvida?
pedi para o Diniz dizer para mim como é que estava o som e tal, disse que está perfeito. Obrigado, viu, Diniz? A Cleusa Zieri diz: parabéns, palestra maravilhosa. Olha, Cleusa, não é uma palestra, viu? É um estudo sobre o livro dos médiuns, tá bem? Nós fazemos esse estudo todas as quartas-feiras, com início às 20 horas. Se você quiser participar, fique à vontade, seja bem-vindo. A Regiane, a nossa querida companheira, foi frequentadora da Associação Jauense de Estudos Espíritas, está conosco. E boa noite para você também, obrigado por... Chegou atrasada, mas chegou, né? E a Leia Marli Ramon diz que mora em Caraguatatuba. Bem-vinda, viu, Leia? Obrigado pela sua presença também. E você mora num lugar privilegiado, né? Privilegiado. Gostaria de morar onde você mora, viu? Adoro uma praia. Muito bem. Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Podemos fazer a nossa prece de encerramento, então? Vamos lá. Ouvindo então a todos os amigos e companheiros que estão conosco, a esquecermos os nossos encontros e desencontros desse dia, para elevarmos o nosso pensamento e mentalizarmos a figura excelsa e amiga de Jesus, ele que é o nosso modelo e o nosso guia, é o guia de toda a humanidade, o mestre de todos nós também, para juntos com Jesus nos dirigirmos ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo livro dos médiuns dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa bondade, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos, e desta forma dignificar a vida. Dá-nos ainda, Senhor, coragem e bom ânimo para orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.